Magnífico leitor, Sr. Professor Fontainhas Fernandes, excelentíssimas autoridades, Excelência Reverendíssima, senhores professores, convidados, alunos, Sr. Professor Bianca Guiar, em representação do Conselho Geral. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer ao Sr. Reitor a honra que me deu em vir aqui e proferir o que chama uma lição. Eu acho que já é difícil proferir uma lição nesta universidade, por causa do nível que alcançou. E até foi o sítio onde eu pude ouvir o Sr. Representante do Conselho Geral referir o orgulho com que, reunindo-se com as universidades do Sul, sentiu uma certa inveja. Eu julgo que ele escolheu bem um lugar para dizer isto. Porque o meu avô, que era um homem muito humilde, de uma aldeia transmontana, dizia que nós éramos todos obrigados a emigrar. Devíamos ser muito trabalhadores, sérios, poupados, respeitados. Mas quando tivesse muita gente, nunca devíamos dizer que éramos transmontanos. E isso porque os outros podiam não ser e ficavam envergonhados. Eu ficou... Depois, se me permitir, eu gostava de lembrar o professor Fernando Real. Eu acompanhei a criação deste estabelecimento. Fui presidente 7 anos do Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior. E lembro-me, portanto, acompanhei o esforço que permitiu que a geração seguinte desse este salto qualitativo, que foi extraordinário. Eu tenho muitos filhos, não houve nenhum que pudesse aproveitar do ensino da universidade. Mas o mais novo dessa época aprendeu a nadar no tanque que fazia de piscina no pé da casa do professor Real. De maneira que também estou grato por isso. Finalmente, pensei que, sendo esta universidade uma das que acompanhou de uma maneira mais produtiva a evolução do mundo em que vivemos, desde o século passado até este, que devia recordar que nós, no século passado, vivemos a lutar com a interdisciplina. E que, na entrada deste século, cheio de crises, foi marcado na vida universitária portuguesa por um livro do reitor da Universidade de Coimbra, que se chama A Quarta Dimensão da Universidade. E é essa quarta dimensão da universidade que nos desafia, e esta, com a coragem e a qualidade que conseguiu viver o século da interdisciplina, vai com certeza dar uma grande resposta à quarta dimensão da universidade. E essa quarta dimensão da universidade, que consta de um livro, foi o primeiro publicado em português, do antigo reitor da Universidade de Coimbra, o professor Seabra, em participação com o reitor de Brasília, o que é auspicioso, participação dos dois países da língua portuguesa, traduz-se nesta situação que se pode explicar em palavras simples. É que nós todos falamos já do globalismo. Já aprendemos a palavra. Mas não sabemos grande coisa
a respeito da estrutura desse globalismo, das redes, das interdependências, dos centros de decisão. A maior parte dos centros de decisão ou não são cobertos por lei, tratado, é o caso do G20, tão citado, com tanto poder em relação ao mundo, ou são inteiramente desconhecidos. São pressentidos pelos efeitos e pelas crises que estamos a enfrentar. E isso obriga a uma atenção específica, importante, insistente da universidade. Porque se nós tivermos a unidade da Europa, devemos às universidades. E foi publicado este ano um volume em português e espanhol com ensino, na época das descobertas, dos professores de Coimbra, Salamanca e do curto período da Universidade de Évora. E nós podemos orgulhar, estão ali as raízes da Declaração Universal de Direitos do Homem. E quando todos falam na unidade europeia, julgo que poucos se lembram que essa ideia da unidade não é de hoje. Pelo menos a partir do século XIII, há pregadores da unidade. Mas há um esquecido, chama-se Luís Camões. Ele diz que a Europa é única. E, sobretudo, diz que Portugal é a cabeça da Europa toda. Eu acho que, quando se enfrenta esta quarta dimensão da universidade, nós não devemos esquecer que as raízes da Declaração Universal dos Direitos do Homem estão no ensino que foi feito nesta península. Universidade de Coimbra, Universidade de Évora, Universidade de Salamanca. E também não devemos esquecer que o poeta pressentiu que alguma coisa havia de ter que ser feita para que fosse verdade. Portugal era a cabeça da Europa toda. E neste momento, isto era muito mais agudo, porque são muitas as ameaças que estão a rodear o globo em que nós vivemos e o desequilíbrio entre os desafios e as respostas é absolutamente evidente. E, portanto, quando me convidaram para ter a honra de os incomodar durante algum tempo, eu estive a selecionar entre as ameaças aquela mais próxima e do que nós temos uma grande experiência, que é um dos princípios ou paradigmas, se quiserem, que presidiu a elaboração da Carta da ONU. Esse paradigma foi um mundo único, para isso contribuímos nós, em primeiro lugar, e o segundo, casa comum dos homens. Daqui derivava que o novo nome da paz chamava-se desenvolvimento sustentado. Palavras de Paulo VI, à Assembleia das Nações Unidas. O que nos acontece neste momento é que o mundo não é único. Os analistas da circunstância internacional já intitulam os seus ensaios dizendo guerra em toda a parte. Há talvez nesse drama umas 800.000 crianças em combate. E alguém financia isto. E alguém tem relatórios de contas finais positivas. Mas das 800.000 crianças em combate, o que cair ao cabo, só se conta estatisticamente o conjunto das perdas. Que seja
a Casa Comum dos Homens, que é o desafio mais evidente que estamos agora a enfrentar. A circunstância do Mediterrâneo está transformado num cemitério. Igualmente, movimento financiado. Eles pagam com as economias escassas, mas pagam o direito de tentar um futuro melhor e, pelo caminho, o que encontram é a morte no Mediterrâneo, onde nasceu, ao redor do qual nasceu a nossa cultura. E é por isso que nós, que somos um pequeno país, mas com tão grande participação passada na criação deste globalismo, é um desafio para as nossas universidades, para serem dignas daquelas que estão na raiz da Declaração de Direitos Humanos, tentar responder ao que é que está dentro do globalismo. E eu escolhi justamente este problema das migrações, porque disto temos nossa experiência, porque, como disse o Cardeal Patriarca de Lisboa, aquilo que temos é esta terra que nos calhou, ou acrescentou, onde encalhamos. É contra essa situação que nós somos chamados a lutar neste momento. É necessário encontrar um sinal de esperança em ter sido possível encontrar as duas caravelas, há poucos dias, afundadas. É papel da Universidade pô-las a flutuar outra vez. E agora peço... E agora peço benevolência para ouvir o texto que eu escrevi. Muito obrigado. Este tema, que eu intitulei Entre o Cosmopolitismo e a Integração na Terra Comum dos Homens, é tipicamente um tema português, porque orientou com alarde a política colonial que foi exercida até à Revolução de 74. E, todavia, a própria história da formação nacional portuguesa, talvez a mais antiga em resultado da Europa, esteve sempre presente, mas chegando a fazer uma distinção hoje renascida entre assimilação e emigração. Partindo do conceito de nação, que não tem coincidência necessária com a forma de governo específica para esse fenómeno, lembremos que a Europa se enfrentou, e aparentemente ainda se debate, com dois conceitos orientadores. O primeiro, mais vinculado à história, é de matriz cultural e considera a nação um fenómeno institucional em que os vivos comungam em venerar um passado recebido em comum, querem viver em comum e entendem trabalhar para um futuro comum das gerações descendentes. O culto da história política, da memória das vozes encantatórias que foram responsáveis pelo nosso passado. Código de valores participados. Tudo é amparado pelas formas de ensino familiar, público, religioso, científico. Muitos governos têm esquecido, quando falam em soberania, que isto é a responsabilidade da soberania. É variado e, por vezes, indecifrável o caminho que conduziu, articulando as diferenças, a tal sentimento de unidade institucional, com sinais exteriores fundamentais, o mais significativo sendo a língua e os valores que transporta.
O exemplo português mostra que foi conduzida à unidade um complexo de agrupamentos humanos em que identificamos nativos, exércitos romanos de composição complexa, invasores alanos, vândalos, suevos, unificadores visigóticos, desafiadores muçulmanos, para finalmente o marinheiro de Pessoa responder que a vontade que o amarra ao leme é ao rei Dom João II. Tem-nos parecido que o cimento da unidade é a comunhão de afetos, que hoje nos permite sermos minhotos, transmontanos, beirões, alentejanos, algarvios, comunidades fixadas no estrangeiro e todos afirmando que são portugueses. Uma das dificuldades que embaraçam a consolidação institucional da União Europeia e mais largamente do Ocidente é que a comunidade de afetos, já afirmada ou pressentida, não ultrapassou suficientemente o passado conflituoso dos povos que sucessivos desastres contrapuseram. Mais do que unir os sacrifícios e feitos participados, designadamente as duas guerras mundiais, sofridas pela mesma geração no século XX. É no campo dos conflitos que encontramos fundamento para o conceito resistente à unidade, que se baseia por vezes na unidade étnica, que foi proclamado por antecipação em França e sobretudo pela Alemanha, incitada a levantar-se contra a agressão napoleónica. Este apelo à valorização da etnia, que se articula por vezes com adesão a concepções religiosas e culturais, obriga a contrapor às sínteses, que na forma mais perfeita chamamos nação, os fenómenos impeditivos da relação pacífica das soberanias nacionais, como a livre circulação, a exclusão da fixação sem integração ou com assimilação, e, por isso, uma complexa teoria de mitos raciais, em que se destacaram, na relação dos ocidentais com o resto do mundo, o mito negro, chegámos a discutir se tinham alma, o mito mestiço, o mito judeu, o mito branco e, nesta data, o mito anti-islamismo, especialmente dinamizado pelo Estado Islâmico do Iraque e do Levante com as suas práticas terroristas. A própria experiência portuguesa inclui a importância histórica desses mitos e das suas consequências na área do humanismo. Quanto aos judeus, a expulsão manuelina, mistura de razões políticas e fundamentos culturais de justificação. Quanto aos negros, a parte que nos pertence no drama da escravatura, mas sobretudo no transporte dos milhares de negros do seu continente africano para a outra margem do Atlântico. Foi necessário esperar pelas intervenções de Pombal, que extinguiu a escravatura aqui, na metrópole, de Sá da Bandeira, que o povo humilde chamava o Zé Maneta, que extinguiu a escravatura nas colónias portuguesas. Da Princesa Isabel no Brasil, separado nessa data já do Reino Transatlântico de Portugal, Brasil e Algarves, esta mulher, sabendo que o seu ato, com o qual concordou o pai, Dom Pedro II, que estava doente, implicaria a perda da coroa e, portanto, a implantação da República no Brasil. Mas os factos levam longos anos a concordar com as normas. Entre nós, a espera pela revogação do indiginato, que apenas foi feita em 1961. Na Europa,
os judeus a passarem pelo Holocausto da Segunda Guerra Mundial, os negros a viverem o drama americano que teve o guia pacífico no sacrificado Luther King, e a África a manter práticas tradicionais que ainda na Conferência de Geneve, convocada pela Sociedade Britânica contra a escravatura, em meados do século passado, vésperas do ataque anglo-francês ao Estreito do Suez, ainda concluiu pela existência, eu fui delegado a essa conferência, de cerca de 500 de escravos negros de primeira geração no Médio Oriente, vindos desde o Senegal e com a significativa designação de Slave Travel Check. Deste ponto, podemos partir para a situação atual, que coloca em discussão o assimilacionismo da tradição portuguesa e o renascimento a que assistimos dos mitos raciais, tão combatidos com êxito em retrocesso da Unesco, na sequência das migrações causadas pela, entre aspas, porque assim lhe chamam, guerra em toda a parte. Na África, do Cabo ao Cairo, e na Europa, pelas migrações incontroláveis que deslocam centenas de milhares de refugiados da guerra que devasta a Síria, de violência geral que caracteriza a chamada democratização do mundo muçulmano, do terrorismo que caracteriza intervenções do Estado Islâmico, das carências que fazem do Mediterrâneo, como disse, um cemitério. Antes da crise económica e financeira que aflige o mundo desde 2008 e 2009, as migrações eram aplaudidas, porque se dizia que fornecem mão de obra necessária e barata, mas que originaram um fenómeno antigo. Gente vinda para a Europa das mais variadas origens, não formaram comunidades, não se integraram nos países de destino. De facto, formaram multidões que viriam a ser envolvidas no turbilhão em que se transformou a vida internacional que estamos a viver. Na própria Europa, a circulação de imigrantes do norte para o sul e do sul para o norte foi, nesse período, numerosa, até que a crise a dividiu entre a Europa rica e a Europa pobre, com o sul a reconstituir, na pobre, o Império Romano, Chipre, Grécia, Itália, Espanha, Portugal, França, a sofrer a crise económica e financeira mundial, a legião de imigrantes com o acumular de desastres humanos que marcam a passagem do século XX, dos abusos do mercado para um século XXI sem bússola e voltando a fazer renascer os problemas que eram de assimilacionismo colonial do Império Euromundista, o próprio projeto da União Europeia, com as pequenas pátrias a desafiar as unidades históricas, com os partidos conservadores a recordarem os valores históricos do nacionalismo, com as ideias da ONU do mundo único fraturado e da terra morada comum dos homens, mergulhada na crise económica e financeira, vivendo o esquecimento do princípio segundo o qual o desenvolvimento sustentado seria o novo nome da paz. Os mitos raciais, acrescentados, como recordei, pelo anti-islamismo, com o terrorismo que provoca, introduzindo valores religiosos na teoria estratégica do combate, pondo-nos a viver num globo destruído pelo ataque ao ambiente e em busca de modelos. Em novembro de 2009, o ministro Éric Bresson, com o extenso título de Ministro da Imigração, da Integração, da Identidade Nacional
e do Desenvolvimento, resumiu na extensa lista de responsabilidades assumidas o conjunto de problemas antigos agora ressuscitados, pondo em discussão, em função da identidade nacional, a pluralidade de posições racistas e anti-islamistas suscitadas por esta crise. Começando pela assimilação. Lembrou-se a antiga questão colonial que no mundo Lusíada teve um destaque e referência no nome de Gilberto Freire com o seu lusotropicalismo. Foi uma posição que dividiu analistas, mas sobretudo críticos, que lhe atribuíram um serviço prestado com benevolência ao colonialismo ocidental, amenizando as crueldades que acompanharam a escravatura, o transporte, a exploração dos homens reduzidos à condição de propriedade privada. De facto, o contacto de Gilberto Freire com as colónias portuguesas deu-se quando a Casa Grande e Senzala, que fez a sua glória, já corria mundo. Quando visitou o estado da Índia, Goa, a convite do almirante Sarmento Rodrigues. No seu Instituto de Pesquisas Sociais, instalado no Recife, tornara-se uma referência. E, evidentemente, ele não desconhecia todo o passado tenebroso da escravatura. Mas o que lhe interessava, quanto ao tema do lusotropicalismo, eram as emergências, o resultado final da multietnicidade, da mestiçagem, da alegria da sociedade tropical, que ele queria opor ao pessimismo dos três trópicos do estruturalismo francês. E também por isso, o triunfo do afeto, como cimento da unidade de etnias diferentes e culturas entrelaçadas, o que não iluminava os problemas sociais que se agravaram este século em todo o mundo e no seu Brasil, e que prometia ser a casa comum dos homens. Pensou ainda, ele, antes de morrer, em desenvolver o que chamava o eurotropicalismo. Temem que talvez não seja desapropriado inscrever as memórias de Stefan Zweig, escritas antes, mas já depois da decisão de se suicidar, perante a crise que seria o nazismo e a guerra. Ao contrário de lembrarem o anticolonialismo, tinham esperança no progresso da ciência e da técnica. E depois programas como Erasmus, a internacionalização das investigações, sem esquecer os limites do que os americanos chamam a estratégia do saber, especialmente no que respeita ao domínio militar, o cosmopolitismo, que enquadrou a época da chamada Europa Luz do Mundo, que implicava a comunhão do saber, a curiosidade e apreço por todas as culturas, a pacífica circulação dos sábios e artistas de todas as origens, o gosto pelo conhecimento das várias componentes do que a Unesco chamaria depois o património comum da humanidade. Um dos críticos constantes de Gilberto, que foi o professor Fernando Cardoso, presidente em tempos do Brasil, todavia declarou o ano 2000 como o ano de Gilberto. E outro seu crítico, o marxista ativo e grande professor, que foi o primeiro reitor de Brasília, Darcy Ribeiro, deixou escrito que assim como a Itália seria outra sem Dante, a Espanha seria outra sem Cervantes, Portugal seria outro sem Camões e o Brasil seria outro sem Gilberto. Nascer na Península Ibérica, mas querer conhecer tudo não apenas da Grécia ou da Turquia, querer compreender a China ou a Índia, aprofundar a experiência dos povos sobreviventes da América e os sacrificados de África, reconhecer a igual dignidade de culturas como pretendeu a Unesco, em paz, troca de saberes e de saber fazer,
aproximando os conhecimentos e as ignorâncias, é ao contrário da discriminação que teve expressão nos lembrados, supostamente esquecidos e agora renascidos mitos raciais. Estes desenvolvem-se, sobretudo, com a imposição do poder político a regiões diferenciadas pela cultura. E foram os problemas da manutenção do domínio imposto, com resposta pela cólera dos dominados, entre os grupos postos em contacto, marcados por interesses económicos dos dominadores, muito frequentemente usando o genocídio, que ensombra o nascimento do que são hoje os Estados Unidos da América, os países da América Latina e a necessidade de justificação da violência, que tudo produziu convicções, como a de que os negros não tinham alma, ou da inferioridade que se manteria para além da morte dos que professavam religiões diferentes dos conquistadores, nem sempre também adeptos do dever de pregar e conseguir a conversão dos infiéis. Para além das lutas que o anticolonialismo desenvolveu contra os ocidentais, considerados por eles os maiores agressores dos tempos modernos, a santidade também apareceu, sobretudo entre os dominados, pregadores da resistência passiva, da igualdade final dos homens. O mais notável foi talvez Gandhi, com a sua doutrina e prática da resistência passiva, que venceria à força e conseguiria a destruição do maior império da época, que era a Grã-Bretanha. As suas memórias são um tesouro. As suas práticas ricas de imaginação são exemplos para sempre. E a sua morte pelo assassinato, praticado por um fanático, que contrariava a sua doutrina de não separação do Paquistão da Grande Índia, o testemunho que sagrou a sua passagem por este mundo. Outro foi Mandela, que passou a maior parte da sua vida na cadeia, onde abandonou completamente as intenções violentas da juventude e chegou ao poder no Estado que se construíra com base no apartheid, proclamando como chefe de Estado: somos todos sul-africanos, brancos, pretos, mestiços, indianos, vivendo em cooperação pacífica, as diferenças de pessoas com igual dignidade de seres humanos. Infelizmente, a soma de crises que se entrelaçam na época que estamos a viver diminuiu o critério da utilidade da mão de obra barata que a princípio se atribuiu às migrações para a Europa. Sobretudo de seres vindos das antigas colónias. Representavam para a economia dos antigos colonizadores, para que a avalanche de refugiados, que há centenas de milhares procuram asilo, liberdade e futuro nos países que se supunham ricos e finalmente acolhedores, ponham em conflito o que estamos a viver, a segurança e as obrigações da humanidade. Algumas das dificuldades causadas pela crise económica e financeira, as próprias exigências do acolhimento, suscitam lembranças das dificuldades, agora em franco crescimento, de integração herdadas da época anterior, considerada economicamente favorável, e a situação coloca em conflito o humanitarismo, a segurança e as memórias de passada soberania. Por cima de tudo, o risco de crescer a indiferença das instâncias responsáveis. Tempo dos povos ultrapassarem a desconfiança nas várias formas de governança e juntarem-se numa prece de Deus nos valha. O que significa pedir o restabelecimento do credo dos valores. É isto que perguntou-me há pouco o Sr. Reitor se eu não tinha isso. É isso que eu chamo e apelo à Universidade: o poder da palavra é capaz de vencer a palavra do poder. Muito obrigado.